Olá, começa agora o programa Terra Santa TV. Hoje gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa, exatamente na Brinquedoteca. Ou seja, além de um montão de entrevistados, a gente ainda tem um monte de brinquedo para brincar um pouco antes e depois também do programa. Nesse programa de hoje, que a gente vai apresentar vários dos profissionais que já participaram do Terra Santa TV e outros que ainda não estiveram aqui nesse nosso espaço na Rede Petrópolis de televisão, a gente vai entender um pouquinho o porte do projeto Aquarela. Então a gente vai conversar com a Caroline Guidini, que é assistente social, com a Cláudia Souza, que é apoio pedagógico, com a Regina Rezende, que é psicóloga e psicopedagoga, Eliane Carneiro, que está sempre aqui com a gente, que é a coordenadora pedagógica, Marcelo Cruz, que também vira e mexe está aqui com a gente, que é instrutor de dança, Tiago Barbosa, que é o instrutor de informática, Annelise Vilaça, que é pedagoga, e a Camille Borré, que é o atendimento, que recebe as pessoas lá no primeiro momento. Ou seja, fica com a gente, que é muito entrevistado, muito bate-papo gostoso para esse início de ano da gente falando do Aquarela. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Terra Santa TV. Hoje, na verdade, batendo um super papo com os profissionais aqui que fazem parte do Aquarela. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde você que está em casa. Muito obrigada, né? Mais uma vez é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso projeto para você que está em casa. Para a gente começar aquela coisa padrão, para quem não assistiu os outros programas, em 37 segundos, Eliane, o que é o Aquarela e o que a gente faz aqui? Ok, o Aquarela é um projeto que funciona no contraturno escolar, voltado para crianças com vulnerabilidade social. Já existe, né? Tem uma surpresa, a gente fala agora, quanto tempo que ele existe, deixa para depois. A gente pode falar, mas a gente vai fazer muita coisa bonita com esse número. Então, e aí esse projeto está aí, tenta fazer uma estimulação pedagógica para aquelas crianças, para que elas tenham um desempenho melhor até na escola, no seu ambiente familiar. É isso que é o Aquarela. Maravilha. E essa composição de equipe? Hoje a gente está com uma parte dos profissionais envolvidos. Como é que a composição de tantos profissionais de qualidade foi se fazendo e acontecendo ao longo desses 15 anos de Aquarela? 15 anos de Aquarela, um grande marco. Então, Carla, primeiro assim, dizer que hoje é um dia especial, porque muitas vezes a gente, né, faz a entrevista e eu falo muito do que acontece e não tem oportunidade de você que está em casa ver quem faz acontecer, né, junto com a gente. Com certeza. Então hoje, nesse primeiro programa do ano, poder estar aqui, né, ainda sem as crianças, por isso que podemos todos estar parados, sentados na Brinquedoteca, né, o espaço preferido da criançada, não estaria vazio. Extremamente organizado, ou seja, na verdade... É não tem criança aqui. Então, assim, é um grande prazer, porque aí você também conhece quem faz, né, essa cara do Aquarela, essa identidade que ele tem. Então, aqui estão os profissionais que trabalham de frente do projeto, né? Infelizmente, a gente não conseguiu trazer os voluntários, mas ainda existem os voluntários, os religiosos, né, as irmãs e os 2 freis. Nós somos acompanhados, a gente tenta formar uma equipe multidisciplinar, né, com assistente social, com psicóloga, pedagogos, e atuar da melhor maneira possível na realidade daquela criança, daquela família, tentando apoiar a família, né? Maravilha. Então, para isso que às vezes a equipe é tão longa, né, tão grande, melhor dizendo, para estar podendo assistir melhor. Nessa questão do acompanhamento da família e no acompanhamento da criança, a gente começa lá na ponta com a Carolina Guidini, não é isso, Carolina? Isso, eu faço acompanhamento não só da criança, mas da família que essa criança está inserida também. Como é que é esse acompanhamento? Explica para mim que não entendo e também para o nosso telespectador que muitas das vezes não entende como é que é o papel do assistente social num projeto como o Aquarela. Então, a criança ela é acompanhada aqui dentro da instituição
as pedagogas e as educadoras, quando vê que tem necessidade, que a criança está com alguma dificuldade, vê que a criança pode estar passando por algum problema, ela passa essa criança para mim e, quando preciso, eu chamo os pais dessa criança e também faço uma visita domiciliar para poder estudar a vulnerabilidade que essa criança está passando. Então, na verdade, você vai na casa da criança para poder entender de fato o que é essa necessidade, o que é esse problema, se ela mora numa situação de risco, é esse o trabalho do assistente? Isso, exatamente. Quando precisa, a gente insere essa criança, essa família, né, em algum projeto que o governo esteja disponibilizando para a gente, e a gente procura fazer o melhor possível. Maravilha. Então, na verdade, Eliane, o que a gente tem com o trabalho da Carolina enquanto assistente social vai muito além só do quadrado que a gente está acostumado, né? Que a criança chegou, veio para o espaço e vai embora. Não, a gente cuida da família também. Isso. O que a gente observa, né? Uma coisa muito real, a Regina, psicóloga, deve até comentar isso também. A criança é o reflexo. Né, assim, então, muitas vezes, a gente, os educadores na sala, ele consegue perceber que tem alguma coisa na vidinha daquela criança acontecendo que não está legal. Então, aí entra o assistente social, entra o psicólogo, para tentar ver assim, se é uma coisa que nós, enquanto instituição, podemos ajudar. Né? O assistente social, nessa parte, ele entra assim, para fazer valer um pouco dos direitos daquela criança também. Né? Assim, vamos supor que esteja acontecendo violência doméstica. Isso vem aqui, né? O abuso sexual, isso aparece aqui. Então, começa a atuar seriamente, né, de uma maneira até bem mais acelerada, a psicóloga e a assistente social e a instituição como um todo, para tentar auxiliar essa criança. Maravilha. Isso é fundamental hoje para a gente, para o Projeto Aquarela, assistente social e psicóloga. Então, já que você falou da Regina Rezende, que é a nossa psicóloga e psicopedagoga, queria que a Regina explicasse mais ou menos como é que é a atuação com as crianças aqui do Projeto Aquarela. Bom, o nosso trabalho, ele tem várias vertentes, né? Claro. Porque foi o que a Eliane acabou de salientar. A criança vai sempre ser o sintoma de alguma coisa que não está muito bem. Ou na família, ou na comunidade também, ou na escola. E ela vai ser esse sintoma. Então, muitas vezes, isso se reflete por um problema de comportamento, por uma agressividade exacerbada, entendeu? Ou uma timidez exagerada. Aquela criança que fica no cantinho, calada, que também precisa chamar a nossa atenção. Então, o nosso olhar para essas crianças é assim, vamos permitir que ela fale. A criança, ela não consegue verbalizar sentimento. A criança, ela demonstra o que ela está sentindo, se ela está sofrendo, né? E as nossas crianças, a gente pode atestar, né, pessoal, que as nossas crianças têm uma demanda de sofrimento grande. Então, é no brincar. Eu posso, aqui no projeto, eu tenho a liberdade de levar a criança para a nossa sala, para a minha salinha, ela sentar e ali no brincar, no desenhar, permitir que ela fale. E ela sabe que ela pode contar com o meu sigilo profissional, porque mesmo estando aqui no projeto, mesmo a criança estando inserida na instituição, eu guardo e respeito o sigilo, que é uma obrigação primária do psicólogo, eu guardo aquilo para mim. E ela sabe que aquilo está guardado. É claro que se houver alguma coisa que coloque aquela criança em risco, aí a gente vai acionar os outros profissionais. Mas às vezes, se é uma tristeza, se ela não consegue prestar atenção na sala de aula, no que a professora está falando, porque ela sabe que o pai saiu de casa há mais de 15 dias e não voltou, ou se ela sabe que eles brigam demais e ela vive naquele ambiente de muita briga, entendeu? Ela não consegue prestar atenção, ela não consegue se concentrar, ela demonstra ansiedade, ela demonstra depressão. E aí é muito bom que ela aqui no projeto, ela tenha um espaço para poder lidar com esse sentimento. E a gente tem esse espaço e tem resultado real. Olha, eu acho que sim, né? O pessoal pode falar, mas assim, ao longo, eu estou aqui há 3 anos e a gente tem acompanhado o quanto isso é gratificante, quando eles vão embora, sabe, no dia a dia, como eles confiam na gente. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, até porque já fiz terapia, quero voltar a fazer terapia. Você falou da questão do sigilo. Como é que você faz crianças pequenas entenderem que elas podem de verdade falar sobre aquele sentimento que elas não têm coragem de falar para as outras pessoas, mas que elas podem falar com a Regina, que a Regina não vai contar para ninguém e ainda vai tentar ajudar? Eu não sei. Ótimo, adorei a resposta. Eu não sei de onde que nasce essa empatia.
Eu não sei se é uma coisa do olhar, né, de chegar perto dela, de abrir esse espaço, de fazer com que ela confie em mim, através de um olhar, de um toque, sabe? De perceber que ela realmente está triste e ela sentir que aquele sentimento dela, de alguma forma, fez eco no meu coração. A gente não sabe como as relações se fazem, né? Eu gosto muito da uma frase do Cremer, Robert Cremer, que ele fala assim, ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho. O que cura é o encontro. E a gente encontra essas crianças. De alguma forma, a gente consegue encontrar essas crianças. Talvez, jornalisticamente falando, talvez essa empatia seja pelo simples fato de que talvez ninguém antes tenha dado conta, cuidado para sentimento. Porque eu acho que a gente vive meio que numa sociedade em que as crianças não têm sentimento, né? As crianças têm as obrigações de criança. Ai, para estar chorando para quê? Que besteira! Como se o sentimento da criança não fosse válido. Eu que ando estudando um bocado para ser mãe, que acho que a gente tem que estudar para tudo na vida, até mesmo para ser mãe, eu vivo lendo que você tem que perceber e tentar entender o sofrimento da criança na idade dele. E não entender o sofrimento na nossa idade. E talvez seja isso. Isso faz uma grande diferença, Carla, porque assim, você está estudando para ser mãe. As nossas crianças, na nossa comunidade, no grupo das famílias que nós atuamos, eles não fazem isso. Não. Eles não estudam, eles não se preparam. Então a gente percebe que muitas vezes uma coisa que é muito triste e que magoa, que machuca e que marca a criança é a mensagem bruxa. Você vai para a escola? Você não consegue fazer o dever de casa? Por que você não sabe fazer o dever de casa? Você não consegue? Você é burro? Elas escutam isso, entendeu? Então, assim, bom, se eu sou burro, para que eu vou estudar? E aí elas começam a perder a esperança. Nós percebemos nas nossas crianças, às vezes, uma carência de esperança, de fé nelas mesmas. Entendeu? Então, o que é isso? É o que você falou. Será que a empatia vem do olhar? Porque ninguém olhou para mim antes e aquela tia olhou? Isso qualquer pessoa pode fazer. Não é só mérito da psicóloga, não. A pedagoga faz, Marcelo faz. Por que não quer dançar? Puxa ali no cantinho, fica no tamanho dele. O que houve? Por que você não quer dançar? E aí pode ser que porque todo mundo diz que eu sou desastrado, ou que eu sou gordo, ou que eu sou gorda. Eu sempre fui gorda e todo mundo falava que eu não podia dançar. Pois é, isso não dá né? Isso de alguma nunca forma tentei não dançar. Vai criar. Pois é. E poderia ter se tornado uma grande bailarina, como saberemos? Tá vendo? Entendeu? É verdade. Então, adorei. Assim, é isso. A gente vai ter que fazer um breve intervalo e volta, na verdade, continuando com a Eliane, e vamos falar um pouquinho da dança que os gordinhos dançam, né? Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com a Terra Santa TV, dando continuidade a esse grande bate-papo com os personagens que compõem esse projeto, que é o projeto Aquarela, que não chama projeto, é programa, eu já aprendi isso, programa Aquarela, aqui no Centro Educacional Terra Santa. Não é isso, Eliane? Programa. Isso, certíssimo, Carla, porque ele não tem data para terminar, e se Deus quiser, não tão cedo acontecerá isso. Exatamente, né? Programa porque tem continuidade, isso. Projeto, que quando é um projeto que dura assim 3 meses, é projeto, quando a coisa é grandona é programa. A apresentadora não vai errar de novo. Mas fala pra mim, a gente estava conversando com a Regina e ela falou da importância da dança, do movimento nesse contexto. Há quanto tempo que existe a dança no Aquarela? Praticamente desde que iniciou o projeto, né? Lá atrás, no ano 2000. Programa, Eliane, programa. Tá vendo? Até eu, gente. Viu? É um vício muito complicado, mas que a gente vai perdendo. Isso mesmo. Então existe no programa Aquarela desde há muito tempo. Marcelo vai explicar um pouquinho melhor, mas é uma oficina de grande valor. Com certeza. Marcelo, quanto tempo que você está aqui no Terra Santa e, na verdade, como é
que é fazer parte dessa história das crianças que passaram por aqui, 14 anos atuando? Bom, Carla, é motivo de orgulho, né? Uma honra até, mas também é motivo de muita responsabilidade, porque quando eu estive aqui no Terra Santa a primeira vez atuando, em 2000, né? Eu era voluntário e, como voluntário, eu permaneci durante quase 3 anos, porque naquela época eu não acreditava que a dança fosse de fato importante para esse contexto de um programa social como é o Aquarela aqui no Terra Santa, né? Certo. E qual é a relevância de fato da dança para as crianças? Já que você pega os picurruchos muito pequenininhos e até quando estão saindo do Aquarela. Então, como eu disse, a responsabilidade começa a nascer e crescer a cada dia, principalmente no início do ano, quando a gente recebe os novos atendidos. Esse ano tem mais de 20 crianças em torno de 5 anos de idade. É a preocupação com a coordenação motora, o carinho com a desenvoltura deles, a psicomotricidade e também ser lúdico, né? Porque com crianças de 5 anos eu não posso esperar que ela faça o mesmo que alguém que tem 15, embora muitas crianças, nós sabemos que são capazes de muita coisa, né? Exatamente. Eu ando assistindo aquele quadro do Fantástico e aí, na verdade, a gente descobre que bobos somos nós. Eles é que nascem sem o osso do joelho para poder cair e levantar com mais facilidade. Então, na verdade, as crianças de 5 anos têm uma habilidade que ainda não foi descoberta pelos grandões, não é isso? É isso aí, mas eles já têm essa consciência e é por meio dessa consciência que a gente vai desenvolvendo, inclusive desenvolvendo as nossas ideias. As minhas ideias muitas das vezes partem das próprias crianças, do que eles falam, do que eles fazem, de como eles pensam. A partir daí eu vou me inserindo naquele contexto e vou criando, né, para poder dar o resultado esperado, pedido dentro dos nossos projetos, que acontecem periodicamente, né? Entendi. Uma dúvida de uma espectadora. As crianças conseguem decorar uma coreografia com facilidade? As crianças pequenas? Sim, usando a brincadeira do lúdico, é possível decorar isso e muito mais. Aprender, né? Porque eles vão conseguir replicar com tranquilidade. Decoram, entendem, inclusive. O que aquele movimento quer dizer. É isso aí. Maravilha. A dança é muito importante, mas a gente está inserido, Eliane, num novo contexto de sociedade de 15 anos para cá. Quando eu era adolescente, eu estava começando a entender o que era computador. A gente falava de uma época, assim, o boom da informática foi em 96, então, na verdade, para mim tem pouco tempo, para as crianças elas já entraram nesse contexto. É por isso que a gente tem informática e é o Thiago que faz essa parte? Sem dúvida, né? Aquela questão de que nativos e imigrantes, né? Eles são nativos da era digital. E o Marcelo falou uma palavra que isso, nativos e imigrantes. Nós somos os imigrantes, não né? Somos, né? Como você mesma mencionou, na nossa época, meu Deus, um celular assim é um fenômeno. Hoje é ridículo, para as crianças vão rir da nossa cara se apresentar aqueles Motorolas gigantescos, né? Então eles acham bizarro. Mas o Marcelo falou em responsabilidade, né? Essa palavra é muito importante. Responsabilidade de estar fazendo naquele educando, estar preparando aquele educando para uma sociedade real, né? E a sociedade real hoje lá fora é digital. Certo. Então, assim, não tem como você desconectar uma coisa da outra. Se você realmente vai preparar para a vida, como é o nosso lema, né? Acolher e educar para a vida. Então, isso é uma oficina que precisa realmente estar dentro da Aquarela para trabalhar esse desenvolvimento nessa criança. Entendi. Então, pensando o Aquarela como um programa que pensa na amplitude da criança, a gente passa lá pela assistência social, que cuida da família e dessa criança, pela psicologia, psicopedagogia, que cuida desse indivíduo emocional, pela dança, que muitas das vezes externa esse indivíduo emocional e os problemas da família, e a gente tenta, através da informática, inserir essa criança numa realidade que muitas das vezes não é a realidade financeira da casa dela. Ele pode não ter um computador, não ter um smartphone, mas ele tem que saber que isso existe para ele ser um cidadão pertencente à sociedade de fato, né? Isso, que eu e posso não mexer, espectador da também sociedade. É para mim isso é um universo meu também. Se sentir parte, né? Hoje eu não tenho na minha casa, mas em breve eu terei. E mesmo que eu não tenha na minha casa, eu sei mexer, eu sei baixar, eu sei entrar, eu sei digitar, eu sei, sabe, assim, aquela certeza de que eu não estou limitada pela minha condição financeira a tal recurso, a tal conhecimento. Entendi. Tiago, é isso que você sente lá na ponta do Aquarela, na
criancinha, que ele não tem computador em casa, mas ele quer aprender, mas ele já ouviu falar. Como é que é isso na prática, Tiago? Pois é, igual a gente estava falando aqui, né, há 10, 15 anos atrás, eu mesmo, por exemplo, tinha o acesso, mas não mexia igual eles mexem, por mais que eles não tenham em casa. Então eles chegam aqui, por exemplo, esses novos que vão chegar, é uma adaptação, porque é aquele primeiro amor para alguns, de ver o computador, de achar que tudo ele vai jogar, que tudo para ele é diversão, mas a gente consegue fazer uma extensão do que as educadoras passam em sala de aula. Eu consigo fazer uma extensão com eles, alguma coisa voltada para coordenação. Então, assim, depois de um tempo, eles entendem que a informática é importante, não é só aquela brincadeira. Eu me surpreendo, às vezes, crianças de 6, 7 anos que têm uma digitação perfeita. Não é veloz, mas ele tem consciência do que ele está fazendo no computador. Então isso é importante também para a criança, daqui a 5, 10 anos, ele ter noção hoje do que ele já está fazendo na informática. E aí, na prática, desde o pequenininho, com 5 anos, 6 anos, ele já vai tendo um contexto, um entendimento de que esse é o novo padrão de realidade. Exatamente. Para os mais velhos, de 9, 10 anos, eles já conseguem redigir texto. Isso para eles vai ser importante. E eles já têm essa consciência. Então, com os mais novos é um pouco mais difícil, mas eles já conseguem retratar em desenho no dia a dia. Eles já conseguem fazer isso. Então, eu acho que é um caminho importante a se passar para eles. E é uma nova linguagem, né? E eles precisam estar inseridos, porque senão a gente continua fazendo uma distância física. Segregando, né? Segregando a nossa criança, que tem uma situação financeira complicada, risco social, aquela coisa toda, vai ficando cada vez mais distante da criança da escola particular, que tem dinheiro, que tem um computador em casa, tem um tablet. Que faz dança na academia. E aqui, na verdade, com a aquarela, a gente consegue dar tudo isso para a criança. Graças a Deus, né? E o importante, assim, da informática é que hoje a informática tem desenvolvido, não a informática, né? Mas, assim, tem se desenvolvido muito software voltado para a educação. Então, a gente tem jogos educativos que trabalham raciocínio lógico, raciocínio, né, matemático, trabalham as letras. Então, e tudo através de jogos, né? Aquela frase que eu gosto muito, né? Aprender tem que ser gostoso. E na informática, através dos jogos, a gente vê muito isso. Hoje você tem mais essas opções. Não só tem aparecido mais tecnologia, né? Cada vez mais, com mais velocidade, como uma tecnologia voltada para a educação, para nós, né? Para que a gente possa estar usando em benefício deles. E a gente ainda tem uma flexibilidade maior aqui, que a gente não está preso a nenhum cronograma assim como a escola, né? Que precisa seguir o MEC, aquela coisa toda. A gente está livre. Então, se hoje ele quiser trabalhar um joguinho lá de matemática, ele pode. Se amanhã ele quiser trabalhar os mapas, porque tem mapa que você vai montando pelas regiões, a criança tem que adivinhar qual é a... Fantástico. Isso vai trabalhando uma série de disciplinas de uma forma brincando, né? Maravilha. Tranquila. Você falou da importância dos educadores, dos pedagogos que têm ligação direta com a criança propriamente dito, né? A Annelise, que está aqui com a gente, a Annelise Vilaça, é uma das educadoras, das pedagogas que tem contato ali com a criança? Sim, sim. A partir desse ano eu vou ficar responsável com um grupo, né, de crianças. Certo. E a gente costuma apresentar por projetos, né, fazer os meses a partir de projetos. Então, agora no início do semestre nós vamos trabalhar o carnaval, e aí vai ser trabalhados temas, né, nos carnavais, e aí cada turma vai ficar responsável com um tema. E aí a gente fica mais voltado mesmo para essa parte mais assim do dia a dia mesmo da criança, mais pertinho mesmo. Do que a gente conversou até o momento, Annelise, que tem a ver com o cuidado lá com a família, na assistência social, o cuidado da Regina com o emocional dessa criança, a dança que faz esse corpo, né, se aparecer, se colocar presente, ser, né? Eliane me corrigiu e me ajudou perfeitamente. A criança passa a ser uma persona de verdade. O Tiago com a questão da inserção no campo da informática e tal. Lá na sala de aula, lá na hora da brincadeira e tal, você consegue visualizar essa criança
crescendo por conta de todo esse contexto que tem aqui no Aquarela? Sim, nós conseguimos porque como o projeto Aquarela, o programa, né, Aquarela, ele é muito rico, então as várias oficinas que a criança participa, cada momento que ela chega para a gente dentro de sala, ela vai apresentar aquilo que ela viveu na oficina. Então, foi a aula de dança, então o que o tio Marcelo apresentou, o que o tio de informática apresentou, e a gente fica vivendo aquilo, e são muitas experiências e elas contam da forma delas, e se a gente deixar, né, dar mesmo oportunidade para elas, a gente fica numa aula só delas conversando e falando sobre tudo aquilo que elas aprenderam e se desenvolveram. E o bom de trabalhar com criança é isso, né, que elas põem de alguma forma para fora tudo que elas estão vivendo. E dentro de sala a gente consegue visualizar isso muito bem. E você trabalhar dentro, na sala, assim, em termos, né? Você está diretamente ali com a criança, é muito legal, é muito importante, porque você está aprendendo muito também com ela. Não é só a gente que tenta passar alguma coisa para elas, mas elas também ensinam muito para a gente. Então, uma troca de aprendizado, de interação é muito bacana. Que legal. Eliane, esse contexto, essa coisa da sala de aula que ela colocou entre aspas, é porque a gente não tem só a sala de aula, é isso? As aspas dela. Sim, os nossos espaços são diversos, né? E, na verdade, a gente tenta até desconstruir, melhor dizendo, a ideia de sala de aula, de carteiras uma atrás da outra, porque, assim, o nosso educando, o nosso atendido aqui, ele já vem para a escola na parte da manhã. Certo. Então, a gente imagina assim, se a gente quer que o projeto seja um lugar onde ele relaxa, onde ele vivencia coisas boas. Então, assim, ele ficar no mesmo ambiente, não que o ambiente escolar seja ruim, não. De jeito nenhum, muito pelo contrário, é ótimo e necessário. Mas ele não está naquela situação, nossa, eu fico na escola o dia inteiro. Né? Ele fica no ambiente educacional o dia inteiro, mas não precisa ser naquela ideia de um atrás do outro, com a professora lá na frente, me explicando alguma coisa. Então, a gente tenta, assim, desconstruir, então, variar os espaços, né? Da oficina de informática, oficina de dança, de capoeira, trabalhar movimento, trabalhar artes. As nossas mesas são de forma que eles sentam juntos, né? São retangulares ou em círculo, para tentar trabalhar essa interação também. Então, assim, o que a Annelise estava falando é mais nessa linha. Porque o educador social, ele precisa ter esse olhar, né? Ele precisa ter, assim, e para ter esse olhar, ele precisa também estar num ambiente diferente, num ambiente diferenciado. Quando você trabalha em círculo, você senta ali com aquele grupinho, bate um papo, vê o que ele... Então, você anda pela sala, é mais próximo, né? Porque tem essa flexibilidade também. Maravilha. A gente, na verdade, eu já acabei de ser informada que o nosso tempo acabou, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acabar o programa essa semana, mas volta na próxima semana, continuando essa conversa, que a gente ainda tem um monte de coisa para falar por aqui. Não esqueça, a gente volta na próxima semana com esse mesmo bate-papo gostoso, falando aqui sobre o programa Aquarela, diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. A gente volta semana que vem. Um abraço grande. Tchau, tchau.